Hoje está circulando muito esse vídeo nas redes desse sujeito que acabou votando num candidato da direita para não eleger um candidato do PT, e aí ele sabe que vai perder a banca de negócio dele. Eu votei no meu prefeito, Genivaldo, só por um motivo. Porque o outro prefeito era petista, tá ligado? Eu não voto no petista. Mas o mesmo prefeito que eu votei, ele vai tirar minha barraca aqui, ó. Minha barraquinha, que trabalhava eu, minha esposa e mais uma menina que vai ajudar a gente aqui. E acabei me lascando, mas eu tô feliz só por não ter votado no PT. Bom, o que acontece aqui? Primeira mobilização do antipetismo. Uma construção de subjetividade anti-esquerdista. Até aí não é nada fora do comum, mas ele tem a consciência plena de que isso vai ir contra seus interesses próprios, ele vai perder a banca dele. E aí eu trago a pensadora estadunidense Wendy Brown com o conceito de cidadania sacrificial. Resumidamente, o argumento dela é o seguinte: desde os anos 70, seguindo a esteira da produção de Michel Foucault, o neoliberalismo ele vai formando subjetividades, ou seja, nosso modo de ver, de perceber e de dar valor às coisas no mundo, e vai formando nossos afetos. Como a vida ela vai sendo empurrada para o campo da economia, todo o âmbito da existência passa a ser pensado em termos monetários econômicos. Então as relações, por exemplo, essa volatilidade das relações afetivas, elas são sinais também nessa perspectiva de um deslocamento para o campo econômico, onde me dá superávit, ou seja, onde eu ainda estou ganhando nessa relação, eu continuo. Quando começa a ser deficitário, eu abandono essa pessoa e vou para outra. Dentro dessa perspectiva de que a vida toda ela passa a ser economizada dentro do capitalismo neoliberal, o sujeito passa a se ver não só como empreendedor de si próprio, nessa disputa contínua contra todos os outros, como ele se vê também como recursos humanos desse projeto maior de nação ou projeto maior de uma corrente política. Outro elemento que a Wendy Brown traz é que a cidadania, a participação política do cidadão, ela foi sendo engolida também pelo campo econômico. Assim, o que nos resta de espaço de participação na cidade? Apenas votar. Mas só votar não é suficiente. Nesse sentido, para explicar essa figura do vídeo que se autossacrifica pelo seu anti-esquerdismo, ela retoma na tradição, principalmente cristã medieval, a figura do oblato. Oblato é aquele que se sacrifica por Deus, que se esvazia de si em nome de Deus. O oblato no neoliberalismo é aquele que se percebe como parte de um grande RH, de um grande recursos humanos, de um projeto político, nesse caso anti-esquerdista, que é manipulado pela extrema-direita em conluio em casamento com o neoliberalismo. Ele se percebe como parte dos cortes. Quando o corte ele é macro, em políticas neoliberais, a gente chama de austeridade, mas quando ela é individualizada no micro, ela passa a ser lida como o corte na própria carne. Esse sujeito do vídeo se sacrifica dentro de uma lógica de cidadania sacrificial, típica do capitalismo neo-ultraliberal. Ele se percebe como um recurso humano, mesmo que ele não tenha clareza disso, ele percebe que o corte tem que ser feito na própria carne para manter essa empresa barra corrente política da direita funcionando, e ele vai de modo alegre ser a barata que fica com tesão pelo inseticida. Ele vai ser o dinossauro que bate palma para o meteoro. E tem muito assim, mas a explicação da Wendy Brown ajuda a nos dar uma chave de por que alguém faz algo tão contra seus próprios interesses, de modo tão ilógico, tão irracional, comprometendo inclusive seus ganhos. No meu livro recém-lançado pela editora Caravana, Políticas da Presença em Tempos de Neoliberalismo e Neofascismo, há um capítulo que eu trato sobre a cidadania sacrificial, mas há toda uma parte, a segunda parte do livro, que eu trato sobre a questão da subjetivação, a formação de subjetividade no neoliberalismo. Quem quiser comprar está no site da Caravana Editora. E também recomendo o livro da própria pensadora estadunidense Wendy Brown. O nome do texto é A Cidadania Sacrificial. Era isso, vamos arriba!